Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele o susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Oh, que grande amor me tem dado o Senhor, pois por mim numa cruz padeceu. Eu não posso medir, nunca irei mensurar, mas vou esse amor proclamar. Cravado pelo amor, morreu Jesus. Mais que sangue ali, transbordava todo o seu amor por mim, pecador. Eu não posso entender, nem jamais compensar essa graça que me alcançou. Mas eu quero, enfim, como Cristo amar, pois amor como o dele não há. Cravado pelo amor, morreu Jesus. Mais que sangue ali, transbordava todo o seu amor por mim, pecador. Os meus feitos aqui não me vão desculpar, não são obras que podem salvar, mas somente o Senhor, com sua graça e amor, da prisão pôde me libertar. Cravado pelo amor, morreu Jesus. Mais que sangue ali, transbordava todo o seu amor por mim, pecador. Mais que sangue transbordava todo o seu amor por mim, pecador. Obrigado, irmãs Lígia e Evelyn,
por esta oferenda ao Senhor, esse canto de louvor a Deus nesse culto doméstico. Isso fica registrado na nossa meditação, né, durante todo esse dia. Nós lemos no Salmo 55, no versículo 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Isso quer dizer, o meu cuidado não é suficiente, o meu cuidado é em vão, e muito mais ainda, o meu excesso de cuidado nada pode fazer, e o excesso de cuidado não agrada a Deus. O apóstolo São Pedro também disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O cuidado em excesso, o nosso cuidado em excesso, tem em si a natureza do pecado. Isso não agrada a Deus. Então, este é um preceito que não pode ser negligenciado sem envolver transgressão, pois a essência do cuidado ansioso é a ideia de que somos mais sábios do que Deus e de que confiamos em nós mesmos, em vez de confiarmos nele para realizar o que ele encarregou de fazer por nós. Guarde bem isso. Os jovens são muito tendenciosos aos excessos. Excesso de cuidado, excesso de preocupação. A preocupação não tem virtude alguma. E o excesso de preocupação, muito menos. Excesso de preocupação com o futuro é o que mais atinge os jovens. E até com uma certa razão. O excesso de cuidado atinge muitos pais de família. A mãe, ao pastor e assim por diante. Cada um na sua área, né? Está sujeito aos excessos. Às vezes os médicos nos dizem, vocês acham que vão levar a igreja nas costas para o céu? E então o pastor é muito tendencioso, muito vítima, os pastores, né? São muito tendenciosos a esses excessos de cuidado com a igreja, e muito cuidado, e muita preocupação, e não dorme, e adoecem, muitos morrem prematuramente por causa dos excessos. Então vamos lembrar que este preceito, que não pode ser negligenciado sem envolver transgressão, pois a essência do cuidado ansioso, o cuidado é necessário. O pastor ser um pastor cuidadoso com o rebanho, cuidadoso com o ministério, cuidadoso com o ofício que exerce. Cuidadoso com o comportamento. A igreja observa muito mais o comportamento do que o talento. Nada vale o talento sem comportamento. O pai de família cuida também, tem que ter cuidado, sim. Cuidado pela família, cuidado pela provisão,
da família, cuidado em ser um exemplo para a família. Isso é normal. Agora, o cuidado ansioso é o que envolve transgressão. Pecado ansioso, o cuidado ansioso é a ideia de que somos mais sábios do que Deus. E de que confiamos em nós mesmos em vez de confiarmos nele para realizar o que ele encarregou de fazer por nós. Às vezes nós deixamos de lado, ignoramos aquilo que devemos fazer, negligenciamos o que nós devemos fazer e nos tornamos ansiosos pelo que Deus é quem faz. Então, queremos, oramos, mas quem é hoje, conforme o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor? É isso mesmo, Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem ora com paciência? Quem espera com paciência, sem reclamar, sem ansiedade? Tenho falado para a igreja que se nós realmente confiássemos naquilo que conhecemos, naquilo que sabemos, no que somos, o que é realmente esta mensagem do Evangelho, não haveria um minuto de ansiedade. Os jovens não teriam um minuto de ansiedade se realmente confiasse como a Bíblia ensina. Claro que isso não significa que você vai ficar em casa dormindo, deitado num sofá, o dia todo, sem ir à luta. Claro que você não está entendendo assim. Vamos à luta. E confiar não significa isso, né? Relaxar, ficar dentro de casa, e o que vai dobrar, triplicar, multiplicar a ansiedade. Ficar dentro de casa, vida vazia. Mas não, nós vamos à luta. Todos os dias de manhã nós oramos e dizemos: Senhor, segundo a tua palavra lançaremos a rede. E é no nome do Senhor que eu vou. Vou para os meus estudos, vou para o meu trabalho, vou para os meus cursos, os concursos, e vou à luta, confiando, descansando nas tuas promessas. O Senhor é promessa do Senhor nos suprir todas as nossas necessidades e muitas das nossas vontades também. Deleita-te no Senhor, confia nele, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Desejos corretos, desejos justos, que combinam com a palavra. Ele nos concede também nossos desejos e nossas necessidades. Nossos desejos justos, corretos, desejos pelo Espírito Santo, desejo por o jovem, o moço, a moça, ter uma família, um bom casamento, ter um lar e assim por diante. São desejos que Deus promete em sua palavra nos conceder. Deleita-te também no Senhor. Tenha prazer no Senhor, tenha prazer em servir ao Senhor. Tenha prazer em exercer a sua fé no Senhor. Não se envergonhe da sua fé, menina, moço, moça, irmão. Não se envergonhe da sua fé. Há tanta gente envergonhada da fé. Agora, somos tentados a pensar que aquilo de que gostamos, Ele esquecerá. Trabalhamos para carregar nosso fardo
cansativo, como se ele fosse incapaz ou não quisesse levá-lo para nós. Então, essa desobediência ao seu preceito simples, essa incredulidade em sua palavra, essa presunção em se intrometer em sua seara, tudo isso é pecaminoso. Já falei aqui várias vezes, ansiedade, cuidado ansioso, que envolve transgressão, excesso de cuidado, excesso de preocupação, ansiedade, é fruto de incredulidade. Às vezes nós cristãos nos tornamos incrédulos em relação às promessas de Deus e queremos resolver com as nossas próprias mãos. É aí onde nós muitas vezes nos complicamos e tomamos atitudes pecaminosas. É pecado não crer. É pecado não descansar. A fé perfeita não está baseada em descanso. E mais do que isso, o cuidado ansioso normalmente leva a atos de pecado. Aquele que não consegue deixar tranquilamente seus problemas nas mãos de Deus, mas leva seu próprio fardo, como se Deus não fosse capaz, como se Deus não fosse suficiente. Então, nos tornamos sujeitos à tentação de usar meios errados para ajudar a nós próprios. Este pecado nos leva a abandonar Deus como nosso conselheiro e, em vez disso, recorrer à sabedoria humana. Isto é, recorrer a cisternas rotas, em vez de recorrer à fonte. Um pecado que foi imputado a Israel na antiguidade. Creio que foi Jeremias, né? Irmãos, isso é preciso realmente haver reflexão. O que adianta ansiedade, perder sono, ir para a noite afora andando dentro de casa, esfregando as mãos e se desesperando por causa de um filho, de uma filha, de um ente querido, como se isso fosse resolver. Tenho falado com os pais, para de perder sono, durma. Ora a Deus e durma, entrega ao Senhor e durma, descanse. Vamos lembrar daquela irmã lá da mensagem Deixando Escapar a Pressão? O profeta encontrou com essa irmã, conversando. Logo, ela disse para o profeta: Irmão Brana, eu tenho 2 filhos que são médicos. São mais velhos que você. Ele assustou. O quê? A senhora, a sua aparência é de 30 anos. Na verdade, ela tinha 65 para 70 anos. Mas a aparência dela era de 30. O profeta assustou. Como assim? 2 filhos da minha idade ou mais velho do que eu? Ela disse sim. Então, eu perguntaria, a irmã perguntaria, o irmão perguntaria qual que é o segredo, qual a dica, passa para nós. Que a nossa maior preocupação é envelhecimento precoce, ninguém quer envelhecer precocemente. Envelhecer todos vão, mas precocemente ninguém quer, né?
Quanto mais retardar, melhor. Então, gasta muito para retardar o envelhecimento precoce. Aí a irmã contou para ele o segredo. Irmão Brano, quando eu tinha 12 anos de idade, ou 14 anos de idade, eu conheci Jesus e eu aceitei como meu Salvador e Senhor. Desde então, irmão Brano, eu nunca mais tive uma preocupação. Eu nunca mais tive uma ansiedade. Ansiedade é falta de confiança, é falta de fé, excesso de ansiedade. Isso traz transtornos, né? Envelhecimento precoce é o pior transtorno. Então, irmão Brano, eu nunca mais tive uma preocupação, porque cada problema que surge na minha vida eu entrego nas mãos do meu Senhor e vou dormir, vou descansar. Eu oro, é claro, eu oro, coloco nas mãos de Deus, porque Ele sabe resolver. Se Ele não resolver, eu vou resolver. Adianta eu ficar preocupada? Então esse é o segredo. Desde meus 14 anos de idade, eu nunca mais preocupei com nada. Ah, meu Deus, tantos crentes desta mensagem que creem nesse arrebatamento tão aflito, preocupado, morrendo, caindo cabelo e morrendo de tanta preocupação. O que adianta isso? Falta de confiança, falta de fé perfeita, falta de descanso. Ora, entrega na mão de Deus, deixa eu usar um termo aqui até um tanto grosseiro, e joga a toalha. Vai orar, vai cantar, vai viver a vida, vamos viver a vida. Deixa. Cada aflição da nossa vida teve um começo, ela vai ter um fim. Cada luta teve um começo, não teve? Então vai ter o fim. Tudo tem um começo, tem um fim. Só a misericórdia de Deus que nunca tem fim, porque ela nunca teve começo. A graça nunca tem fim, porque ela é mais antiga que o mundo. E o irmão Jefter já está olhando o relógio. O assunto é muito bom, né? Mas vamos parar aqui. E receba, né? Guarde essa reflexão para esse dia. Reflexão para a vida. Reflexão para o dia. Amém. Sangue derramou numa cruz, cravado pelo amor, morreu Jesus. Mais que sangue ali, transbordava todo o seu amor por mim, pecador. Então agora você pode pontuar a bênção apostólica com o amém, assim de descanso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. يحرسك يضيء بوجهه عليك ويرحمك. الرب يرفع وجهه